Imagina que és um profissional dedicado, como aliás acredito que sejam todos os nossos queridos primatas pensantes, numa pequena empresa. Não precisas de muito contacto com os colegas e ainda por cima trabalhas a partir de casa na maior parte dos dias. És discreto, reservado, cordial, eficiente, exatamente o tipo de funcionário que qualquer empresa devia valorizar. Mas hoje é o dia de ir ao escritório e sentes-te discriminado pelo motivo menos provável. És ateu. É uma terça-feira e o teu chefe, fiel fervoroso do Opus Dei, entra no escritório decidido a espalhar a sua fé. Conhecido por impor abertamente as suas crenças religiosas, inicia reuniões com frases como "que Deus nos guie neste projeto" ou "Deus esteja connosco". Como sempre, limitas-te a acenar levemente sem contestar, mas desta vez ele decide ir ainda mais longe. "É verdade que tu és ateu?" Pergunta ele num tom inquisitivo que silencia a sala inteira. Sentes o peso dos olhares sobre ti. Não gostas de discutir este tema no trabalho, mas também não vais mentir só para aplacar uma pessoa da qual nem gostas particularmente. "Sim, sou", respondes calmamente. O chefe franze o sobrolho, visivelmente incomodado. Leva a mão à cruz que ostenta ao peito e replica num tom cortante: "Pois, isso explica muita coisa. Sempre achei que te faltava compromisso com os valores desta empresa." O silêncio que se segue é sufocante. Os teus colegas desviam o olhar tentando escapar ao desconforto. Sentes um frio na espinha, mas permaneces firme, sem responder. Durante o resto do dia, percebes os pequenos gestos de exclusão a tornarem-se cada vez mais evidentes. Comentários sussurrados, olhares julgadores. Na pausa para o café, ouves alguém murmurar: "Como é que ele consegue viver sem acreditar em nada?" Quando chega à tarde, o teu chefe volta a abordar-te, desta vez de forma mais incisiva. "Olha, estamos a organizar um convívio de Natal. Vai ser uma coisa assim para partilhar umas tradições, fazer um convívio entre os colegas. Vais participar, certo?" Tentando manter a educação, recusas. "Olha, agradeço o convite, mas eu não tenho mesmo tradições natalícias. Para mim é um dia normal." Os olhos do chefe estreitam-se. É evidente a irritação. "Um dia normal? Isso é inconcebível. Olha, a falta de fé é o que leva à desumanização da sociedade, sabias? Devias refletir sobre isso." Respiras fundo, tentando controlar a vontade de responder. Sabes que qualquer palavra pode e vai certamente ser usada contra ti. No final do dia, enquanto recolhes as tuas coisas, encontras algo inesperado na tua secretária. Uma Bíblia aberta num salmo sobre redenção e uma mensagem manuscrita: "Que Deus toque o teu coração antes que seja tarde demais." Suspiras profundamente. Sabes que ser ateu não é um problema, mas estar rodeado de pessoas que veem a tua descrença como uma falha moral torna tudo tão mais difícil. Antes de saíres, envias uma mensagem a um grupo de amigos ateus que conheceste no tertúlia. "Epá, mais um dia complicado, mas olha, cá ando. Pessoal, precisamos mesmo de falar sobre criar uma rede de apoio." E a resposta não tarda: "Estamos contigo. Vamos organizar alguma coisa." Com um pequeno sorriso, sais do escritório. O dia não foi fácil, mas sabes que não estás sozinho. E isso faz toda a diferença. Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus,
Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Boa noite, Paulo, e obrigada pela presença no Almoço Sem Deus. Boa noite, é um prazer. Hoje estamos aqui para falarmos sobre um tema que é muito importante para os ateus de Portugal e também para pessoas que não são religiosas, geralmente não são religiosas, mas que até são teístas. E eu gostava que o Paulo me dissesse um pouco como foi o seu percurso pessoal em direção ao ateísmo, se teve alguma experiência específica que o levou a esta posição, ou se já nasceu num ambiente em que religião não teria, se calhar, muito impacto. Como é que foi este seu caminho para o ateísmo? Bem, para mim foi um caminho fácil, uma vez que eu tenho um familiar direto, que é o meu pai, que é ateu, e tenho a minha mãe, que é crente. Portanto, e apesar também de que também tinha avós que também eram ateus. Portanto, foi um caminho mais fácil, no sentido em que ser ateu não era uma coisa estranha. Eu sempre tive, desde pequenino, o interesse pelas ciências naturais, pelas ciências da natureza, sempre gostei muito. E sempre vi séries na televisão que falavam da questão, nomeadamente vi uma série sobre a viagem do Beagle, uma série da BBC, penso eu, não tenho a certeza disso, mas penso que era, em que mostrou como o Charles Darwin, eh, pela sua viagem pelo Beagle, foi vendo como as espécies evoluíam, especialmente nas Ilhas Galápagos, e entrou, portanto, começou com a história da teoria de evolução e como isso entrava em contradição com as noções religiosas. Isso foi uma coisa que, na altura, eu deveria ter uns 10 anos por aí, e isso encaixou perfeitamente, pronto, com o que eu já tinha ouvido dizer dos meus pais, embora o meu pai não tivesse uma formação científica, mas aquilo, de certa maneira, tornou-se, vamos lá, uh, perfeito no sentido daquilo que eu tinha como decepção e em contraponto àquilo que a minha mãe tinha aprendido da catequese, da Arca de Noé e dessas coisas todas. Digamos, para mim foi um caminho mais fácil escolhido porque se encaixava naquilo que eu gostava e gosto da parte das ciências, e segui por essa via. Portanto, foi uma coisa, de certa maneira, natural. Tinha familiares que eram ateus, portanto, não foi difícil escolher isso. eh, Embora também tenha tido aqueles processos de dúvida: será que existe, será que não existe? Não vou dizer que não estive. Tive, mas rapidamente se dissiparam por aquilo que me fazia, a mim, a mais lógica, as evidências científicas, entravam em contradição com aquilo que diziam as escrituras, etc, etc. Portanto, digamos que para mim foi um processo fácil, nesse aspecto. É curioso que A Viagem de Charles Darwin é de facto uma série da BBC que estreou primeiramente em 1978 e que, apraz-me concluir, está agora disponível no YouTube para quem quiser ver, porque é muito interessante. Não posso dizer que tenha visto isto na minha infância, não vi. Das poucas circunstâncias em que eu vou ter mesmo que dizer que sou demasiado nova para ter visto isto. Se bem que eu acho que isto chegou a Portugal bastante mais tarde do que 78, mas certamente que Sim. será uma série muito interessante de se ver. E é engraçado que, apesar de eu não me recordar de todo de ter visto esta série, que é baseada, aliás, no livro dele, na Origem das Espécies, a imagem da Certo. capa da série é muito familiar. Aquela imagem da capa preta longa e da barba branca do Charles Darwin é muito familiar. Portanto, aconselho a verem, se quiserem ver, e obrigada desde já pela recomendação, porque de certeza que é muito interessante e que ainda será atual, porque no fundo nós continuamos a basear-nos em muita coisa em Charles Darwin, apesar de em muita coisa ele também já ter sido ultrapassado. Eu tenho a noção, porque nos enviou uma mensagem de voz há algum tempo acerca da sua experiência no local de trabalho, que já teve uma experiência de discriminação no local de trabalho por ser ateu, aliás, duas, uma mais grave que a outra. Eu gostava que me falasse sobre isso e sobre o impacto que isso teve na sua vida laboral. É assim, em relação à discriminação que eu senti, não trabalho em nenhuma dessas empresas, não é? Eu tive um profissional em que
por variados motivos, trabalhei em várias empresas. Atualmente estou numa empresa que é um pouco maior, com 400 pessoas, já não, essas coisas estão mais diluídas. Agora, a minha experiência diz-me é que nas empresas pequenas é mais complicado esse tipo de coisas, dependendo das chefias. Passo a explicar. Eu tive uma empresa que tinha uma chefe que era bastante crente. E, assim do nada, uma vez, nós ficámos a trabalhar até tarde, era uma empresa que infelizmente nos obrigava a trabalhar muitas vezes para além do horário laboral, que é uma coisa que levantava outras questões que agora não são o que interessa, mas uma vez numa dessas Já não era bom sinal. já não era bom sinal, sim, sim. Eu posso dizer que o setor da atividade, assim, mas eu posso dizer que é um pouco também do setor da atividade que tinha a ver com distribuição. Eu trabalho em áreas relacionadas com a informação geográfica e fazia muitas vezes as rotas e os mapas para a distribuição de panfletos publicitários. Posso dizer que era esse o setor da atividade. Embora não fosse a minha especialidade direta, pelo facto de eu vir das áreas da cartografia, de sistemas de informação geográfica, encaixei-me ali numa altura que era preciso uma pessoa que fizesse essas funções de calcular rotas e distribuir as pessoas que iam fazer a distribuição da publicidade. E muitas vezes isso obrigava a estar, às vezes, por campanhas que apareciam de última hora, porque infelizmente é assim que as coisas funcionam, que nós ficássemos um pouco, às vezes, até mais tarde. Não estou a defender a empresa, que não é correto, mas às vezes era um bocado essa questão, contingência de campanhas de última hora. Seja como for, o que importa aqui dizer é que uma das chefes era uma pessoa que era extremamente católica, eu diria mesmo naquilo que se chama uma beata. Uma vez, do meio do nada, começou a perguntar aos empregados qual é que era a sua crença, qual é que era a religião que tinha. Inclusive havia lá um rapaz que era brasileiro, que era dos evangélicos. Não... Uma delas, são tantas. não, não, mas o que eu achei estranho foi ela dizer, isto já não é, já não é, é isso. Essa religião já é um bocadinho estranha, mas vá lá, não sei o quê. Porquê? Que ainda era cristã, pronto. Quando ela chega aqui, eu senti, mas agora vai-me perguntar a minha religião. Eu fiquei para já é uma pergunta que não se deve fazer. Não se pode fazer, Eu podia não ter respondido. Eu claro. di- e eu disse, mas eu disse mesmo, mas eu não vou responder. Mas diga lá, diga lá. Houve muita insistência. E eu não estava assim há tanto tempo na empresa. Epá, e fiquei extremamente incomodado porque houve mesmo muita insistência. E eu acabei por dizer que não tenho religião. Disse na altura uma coisa tipo, olha, sou humanista, não tenho religião. Ela ainda começou. Mas isso o humanismo veio do cristianismo, não sei o quê, mas entretanto, felizmente fui salvo pelo bom, como se costuma dizer, porque apareceu alguém com um assunto que cortou a conversa. Mas eu notei que depois já não, nunca mais foi o mesmo ambiente, digamos assim. Já senti uma certa. É aquela coisa, é assim, em tribunal eu não tinha nada para provar, não é? Não vou dizer que fui discriminado, no sentido de. Mas aqueles pequenos trejeitos, aqueles pequenos olhares, nota-se que já não é a mesma coisa. E não gostei, e eu pensei, epá, é a primeira vez que eu senti que eu estou a ser um pouco posto, não é posto de lado, mas já estou a ser olhado de lado pela religião. Porque era uma coisa que normalmente nem tem muita importância no local de trabalho, não tinha. E eu dizia, como eu disse, eu vim das áreas da ciência, não é? Estudei na Faculdade de Ciências, eu sou engenheiro geógrafo, e por acaso na Faculdade de Ciências falava-se com pessoas que eram crentes, mas havia muita gente que não era crente. Havia de tudo. Nunca houve esse problema, não tínhamos esse problema. Só no local de trabalho. E essa foi a primeira vez que eu senti assim mais grave. Também já tive noutra empresa, que essa sim era da minha área, tinha uma chefe que também era crente, mas não era, como é que eu ia dizer, não era por causa disso que nos tratasse mal, tratava mal por outros motivos, não era por esses. Não era por a questão em si, porque era igual para toda a gente. Mas aí, o que eu notei foi, na altura, um episódio curioso, quando veio cá o Papa Bento XVI. O percurso, por acaso, o percurso da comitiva dele passou perto do local de trabalho. E então quase que houve ali uma... Como é que eu ia dizer? Vamos ver o Papa, vamos ver o Papa. Epá, e foi tudo de arrasto. Foi assim uma coisa estranha, mas foi quase tudo de arrasto. Eu disse, olha, de qualquer maneira é um chefe de Estado, vou ver um chefe de Estado. Foi assim no meio do dia do trabalho, vamos todos? O trabalho já não é prioritário, portanto. Olha, é exatamente aí que eu queria chegar. Às vezes por uma coisa pessoal, ou por uma coisa mais urgente, que fosse, tivesse havido o nosso qualquer coisa, quase que éramos massacrados, porque estávamos ali a prejudicar a produção.
E para aquilo já houve uma tolerância. Vamos lá ver o Papa, vamos lá abaixo ver o Papa, acenar ao Papa. Pá, eu fui, fui porque já agora quero ver o Papa, é um chefe de Estado, mas só por isso, não, mais nada. Mas fiquei assim um bocado. Quanto mais não seja para não estar a trabalhar. É sim, mas não nem foi por causa, nem foi por causa disso. Foi também porque, coincidentemente, eu estava na altura, isso é um pormenor curioso, na altura estava a receber uma formação de um ucraniano e, sinceramente, não estava nada a gostar do ucraniano e me deu para aliviar. Foi mesmo uma questão que se juntou-se. Vamos lá, olha, já agora aproveito e desanuviei um bocado. Mas isso é só um episódio, porque, inclusive, e agora está-me a vir à memória, que esta é que é curiosa. Ela trouxe na altura chefe que eu tinha, trouxe uma t-shirt com a imagem do Bento XVI, com a cara do Bento XVI estampada, em pleno local de trabalho. Eu achei, e eu assim, isto é um bocado abusivo, quer dizer, se eu trouxesse uma t-shirt de outra coisa qualquer, política, não interessa, de certeza que não me iam permitir aquilo. Ia ser posto lá disso. Mas, como lá está, como aquilo é uma empresa pequena, e o chefe que estava acima, a única coisa que ele se preocupava, vamos ser honestos, era em fazer dinheiro, também não era por causa disso que ele se chateava, né? Pronto. Seja como for, o facto é que via-se nitidamente que nessa primeira empresa que a religião dessa pessoa era de facto, não era imposta, mas era um bocadinho, como é que eu ia dizer? Era, era propagandeada, vamos lá. Pronto, eu tinha aí colegas que eram crentes, mas também. A grande questão está aí, não é, Paulo? Porque não é preciso que a chefe discrimine diretamente o Paulo e diga: "O Paulo está de parte a partir de agora". Basta que essa chefe, identifique as pessoas que são crentes e que são da sua religião para as beneficiar a elas. E no momento em que as beneficia, já está a prejudicar todos os outros, porque é isto que acontece, não é? Nós temos tendência a ser tribais e temos que controlar essa tribalidade e temos que fazer com que as empresas sejam locais de igualdade e sem discriminação. E a partir do momento em que há uma discriminação positiva, ela também lá está. Mas essa tribalidade, essa discriminação positiva que está a referir, ela existe. E eu reparei, já não nessa empresa, mas na outra que eu trabalhei, em que me perguntaram a minha religião. Porque nessa outra empresa aí foi um bocadinho mais caricato. Essa história do Papa é mais um episódio, eu digo mesmo caricato. Eu tinha vários colegas que também não eram crentes. Teus mesmo. Tinha, pelo menos, à vontade, eu consigo contar de cabeça, apesar de éramos para aí uns 30 só, a trabalhar no local de trabalho, passa a redundância, a trabalhar, havia, pelo menos, eu consigo contar de cabeça, um, dois, três pessoas que não eram crentes, além de mim. Portanto, que eram ateus mesmo. E nesse aspecto não estava completamente isolado, digamos assim. Ah, coisa que eu já não senti na outra empresa onde eu percebi que eu era o único que não era crente. Porque ela pergunta, a outra chefe teve a ousadia, digamos assim, de perguntar a religião a todas as pessoas, porque ela era bastante crente. E, em relação a isso da discriminação positiva, há um episódio curioso, é que houve uma pessoa que se foi embora e, na altura, essa chefe trouxe uma pessoa que ela conhecia da missa para ocupar esse lugar. Pronto. Eu não tenho nada contra que a rapariga até trabalhava bem, vamos dizer assim, não era por aí. Mas já é uma coisa que não deixa de ser curiosa. Assim, então, qualquer dia está isto tudo com o pessoal aqui da missa que a minha chefe vai começando a pôr. Isto numa empresa pequena é mais fácil, uma empresa grande dilui-se um bocado. Se calhar, se isso acontece, não se vê. Posso dizer que aí achei um bocado. Epá, isto é um bocado estranho, mas pronto. A gente sabe como é que as coisas são em Portugal, não é? Paulo está familiarizado com uma igreja portuguesa que se chama Igreja Maná. Que sim, estou certo. Conheço, obviamente. Conheço. É difícil não conhecer. Eu tive o desprazer, no âmbito de outro podcast que fiz há algum tempo, há alguns anos, que era acerca de seitas em Portugal, eu tive o desprazer de visitar essa igreja. Uma das coisas que eles fazem, e que está, isto é informação pública, está no site deles, são sessões só para homens de negócios. Claro que as mulheres são Uhum, excluídas, mas estamos a falar de uhum, cristianismo, portanto é a norma. Não vou dizer que é normal, porque não acho normal, mas é a norma. E essas são sessões de networking empresarial.
dentro da igreja. E acredito que não seja só na Igreja Uhum, Maná, mas isto acontece. Há um interesse, quer no privado, quer no público, de colocar as pessoas estrategicamente dentro das organizações para que elas se tornem armas de uhum, proselitismo. E isto continua a acontecer. E muitas vezes as pessoas, tendo ou não tendo crença, não se apercebem disto. Um caso que eu tive pessoalmente, está agora a fazer um ano, foi no Natal do ano passado, houve uma atividade, por acaso até foi uma atividade online, para convívio da equipa. E a chefe que eu tinha dessa altura, que por acaso já não é a mesma, decidiu que o tema da atividade seria partilhar tradições do Natal. Quais são as vossas, o que é uhum. que vocês fazem no Natal? Claro que isto exclui todas as pessoas, como por exemplo os judeus ou outras pessoas de outras religiões que não celebram o Natal ou que celebram outra coisa qualquer, e exclui os ateus. Eu fiquei em silêncio, não disse nada. A rapariga, que por acaso é bastante mais nova que eu, insistiu mais que uma vez, até que eu lhe disse Uhum. somente: "Eu sou ateia". E achei que aquilo devia parar Parava ali, aí, exato. com a conversa. E parou, tanto parou, e depois entra a parte do peso, tanto parou, que ela acabou a atividade nesse momento. Houve um Ok. silêncio sepulcral, a Eva é ateia, e, pronto, então obrigada a todos e até à próxima, e desliga. Desliga porque como é que eu vou lidar com isto? Eu acho que há muita dificuldade por parte das chefias, ainda que não sejam poderão não ser religiosas, mas há uma dificuldade em lidar com o ateísmo, em lidar com uma pessoa que lhe diz: eu não tenho tradições de Natal porque eu não celebro o Natal, eu sou ateia. Apesar de o Natal estar secularizado há imenso tempo, é o que só prova que se faz o Natal por uma questão de tradição e não por uma questão de fé. Mas dizia-me que tinha uma outra. Portanto, isto são duas experiências distintas em duas empresas distintas, certo? Distintas, E sim, em sim, algum sim. momento sentiu que esta discriminação, fosse ela mais visível ou menos visível, de alguma forma afetou a sua imagem perante a empresa? É assim, como eu digo, na primeira empresa, não. Na primeira empresa o caso não era muito grave porque a pessoa que estava acima ah, dessa chefe que era crente não era a religião. Vou ser acho que a religião dele era mais o dinheiro. Apesar de ser católico, acho que se preocupava mais era que se as coisas davam lucro, se os projetos que estavam a acabar, se iam faturar. Portanto, nesse aspecto, não, até porque, como eu disse, numa empresa, portanto, estamos a falar numa empresa de ah, 30 pessoas, depois foram menos, mas 30 pessoas, depois acabaram por, em 30 pessoas havia 4 ou 5 que eram ateus, acho que é uma percentagem que até é bastante, talvez por ser aqui em Lisboa, não sei, não, era uma percentagem que até era elevada, não havia esse sentido de discriminação, certo? Eu já trabalhei em várias empresas, já encontrei pessoas de variadas religiões, e é assim, a questão é mesmo, parece é com a questão da chefia, a atitude que tem perante as crenças dos funcionários. Porque entre colegas, já apanhei testemunhas de Jeová, que também é uma coisa que é um bocado estranha porque de conviver, porque às vezes a pessoa conversa, não é? Não se está sempre a falar é o Natal, não celebra, não sei o que mais, é aquela coisa que a pessoa eu acredito, não acredito. Mas entre colegas não é tão. Pode ser complicado se o outro interlocutor for uma pessoa muito, digamos assim, fanática, no mesmo termo. Se for uma pessoa que não esteja aberta a falar, ou se encerra ali o assunto e continuamos tudo como de antes, pode acontecer, não é? Ou então pode haver. Mas eu em colegas acho que nunca tive grande problema porque estamos ao mesmo nível. Na questão de desfia, sim, eu sinto que eh, nomeadamente noutra empresa, eh, que de certa maneira já não era a mesma coisa e porque eu até acho que, inclusive, era o único que não tinha crença religiosa nenhuma. Todos mais ou menos tinham, todos os outros ou eram crentes ou se não eram também não diziam que não eram. Eu fui o único que assumi que não era crente, que era ateu e isso foi assim um bocado estranho. E eu senti-me assim de facto.
agora aqui estou um bocado sozinho. Foi a primeira vez que eu senti. É que eu estava a dizer, do meu percurso, em criança, as coisas que eu apanhei aquele período do pós-25 de Abril na escola, não havia um anticlericalismo resultante do facto do anterior regime estar muito ligado à igreja. Não apanhei nada de religião. Estávamos completamente, foi completamente ao lado. Não apanhei nada de religião. Depois, inclusive, havia a história da religião moral que tinha deixado de ser obrigatória. Portanto, nesse aspecto, não apanhei nada. Depois, no secundário, também não. Na faculdade, continuava, nunca senti discriminação nenhuma, até porque não sei como é que serão outras faculdades. Não sei se fosse para a Universidade Católica, como é que seria, bem. Mas na Faculdade de Ciências, onde eu estive e gostei muito, não apanhei nada dessas coisas, de ser discriminado. Muito pelo contrário, não havia. eh, Talvez por ser Faculdade de Ciências, não sei se teria influência. A única coisa que às vezes houve episódios curiosos em que tive contacto com a religião foi na história da questão das bênçãos das fitas e isso tudo. Eu posso dizer que ali na Faculdade de Ciências quem fazia a benção nas fitas, na minha altura, agora não sei como é que isso está, confesso, já passaram muitos anos, na minha altura era ao contrário, quase que não havia ninguém que fosse fazer as bênçãos das fitas ali na Faculdade de Ciências. Aliás, na altura que eu estava a estudar havia era mais até as privadas aqui em Lisboa, as faculdades privadas, para mostrarem que tinham tradição, que faziam muita questão disso, e as outras universidades, talvez a clássica de Direito, Letras, aí havia mais pessoas a fazerem a dita bênção das pastas e essas coisas todas. Mas na minha altura, eu lembro que na Faculdade de Ciências éramos muito poucos aqueles que faziam caso, ou que iriam para essa cerimónia religiosa, porque no fundo aquilo é uma cerimónia religiosa. E portanto, tudo isto para dizer, Completamente. tudo isto para dizer que ah, ser ateu durante esses períodos todos foi uma coisa que para mim foi fácil, no sentido em que não me senti discriminado. Vamos dizer isso. Nunca me senti discriminado durante o período em que estive a estudar. Quando comecei a trabalhar, inicialmente também não, mas à medida que foram passando os anos, apanhei estas experiências e comecei a ver que, nomeadamente, curiosamente, é o que eu volto a dizer. Isso só se torna grave quando são as FIAs. Quando é colegas, não é assim tão grave. Todos nós. É um bocado. Pá, é um bocado. Cada um é como é e desde que se respeitem como colegas está tudo certo. Agora, nas FIAs, já há um ascendente. A pessoa esfia, não é? Pode escolher a pessoa, pode. Epá, e uma coisa é, se a pessoa sente-se, mesmo que não queira, sente-se um bocado posta de parte se não tiver a mesma religião da pessoa, da chefia, e se a chefia fizer muito caso da dita crença, seja ela qual for. Aqui em Portugal, obviamente, é mais a católica, não é? E eu acho que uma coisa que foi referida aqui é que, em termos de tal religião da maná, de eh, colocarem pessoas importantes que são da mesma religião, eu às vezes, agora, não tenho nada que me baseie concretamente em relação à religião católica, não é? Mas às vezes também penso que parece que há alguma influência e que são colocadas pessoas com alguma influência e que são católicas. Embora aí também haja questões de poder económico, etc. Mas eu comecei a perceber, isto é jeito de conclusão, que à medida que uma pessoa ia vendo as FIAs, que já apareciam mais FIAs com mais crenças do que no resto da proporção dos colegas. Eu não sei se há algum estudo estatístico sobre isto, se isso se verifica ou não, mas é uma percepção pessoal. E às vezes fico um bocado a pensar, será que a religião ainda tem. Não estou aqui a fazer de ingênuo, mas será que a religião ainda tem poder económico e ainda continua, que a gente sabe que continua, mas ainda tem aquele poder, não é? De colocar pessoas nos lugares. Porque eu sei que havia pessoas que iam. Pessoas que eu já ouvi de histórias de que antigamente ia-se falar com o padre para colocar numa empresa, porque o padre conhecia fulano e cicrano. E às vezes começo a pensar que será que ainda é para subir-se na vida aqui em Portugal? Eu não gosto muito da expressão subir-se na vida, para progredir. Ainda se é preciso ter uma certa religião, é preciso ser crente, não sei se está a perceber onde é que eu quero chegar, mas às vezes fico na Não, dúvida. perfeitamente. Eu até estava eu concordo, eu acho que é só uma questão de senso comum. Quem é que tem Uhum, maior poder económico? É a Igreja. Quem é que não exato. paga impostos? É a Igreja. Quem é que tem influência em gerações
mais Uhum. velhas, que já Uhum. subiram nas Uhum. hierarquias, a igreja. Eu acho que é só uma questão de senso comum e de olharmos à nossa volta para Certo. percebermos que esta é uma realidade. Mas estava a pensar na diferença grande entre as nossas experiências. Eu sou mais nova que o Paulo, sensivelmente 10 anos. dez Certo. anos e uns pós. A diferença que nós tivemos na nossa educação, e eu suponho que tenha sido uma escola pública também, a minha foi. Eu nasci no Porto, o Porto, e estudei sempre no Porto, portanto, o Porto é mais religioso do que a capital, portanto, também sabemos que há aqui uma diferença, mas eu estava a pensar o que é que nos distingue a nível histórico. São só 10 anos, não são só 10 anos. Uhum. Eu não vivi esse pós 25 de Abril, essa época Certo. anticlerical. Eu fui viver o quê? A Concordata de Hum. 2004, certo? Certo. Eu acho que é isso, e eu estava a achar muito estranho, mas não houve uma influência religiosa ao crescer na escola. Mas eu tinha tanta influência religiosa, Não. porquê? E fui ver agora aqui a concordata foi em 2004. Ou seja, esta é uma concordata que não vai diferir imensamente da concordata de 1940, mas Uhum. que surge muito mais tarde do que o 25 de Abril e que vai permitir esta influência. Certo. Portanto, por isso é que nós tivemos uma experiência tão diversa ao crescer, apesar de eu ser mais nova. Portanto, estes 10 anos de diferença deviam significar que eu estive mais livre da religião e numa sociedade mais laica, porque essa é que seria a progressão natural. Mas não é isso que Uhum. está a acontecer. E eu sinto também, a Sim. propósito das empresas, que estamos a perder laicidade. E temos estado a perdê-la a olhos vistos nas últimas décadas. Fez-se o 25 de Abril, viveu-se o 25 de Abril e depois retrocedeu-se. Eu concordo inteiramente com isso. Eu concordo inteiramente com isso. Eu noto que agora, felizmente, estou numa empresa que é bastante, é grande. É uma empresa de distribuição de energia. Mas talvez pela sua dimensão, tem obrigatoriedade, tem uma série de especificidades de códigos de ética e tem provedores para que não haja discriminações. A coisa é mais diluída, digamos. Eu não sinto discriminação agora nesse aspecto. A estrutura é muito grande. Tenho sorte com as chefias agora nesse momento. Estou mais à vontade. Onde eu notei mais, essa questão do poder e de estar a haver uma certa influência foi nas empresas, curiosamente, mais pequenas. Que aí sim, na minha experiência pessoal, foi onde eu notei mais. Mas em relação ao que estava a referir de estarmos a perder laicidade, eu acho que sim, acho que corremos o risco de perdermos cada vez mais essa laicidade e então nos últimos tempos acho que é notório. Hoje em dia eu noto que no dia a dia começa a haver muito extremismo, nomeadamente com estas novas seitas, e epá, há uma coisa que eu reparei que há pessoas que são na empresa onde eu estou, e aqui há uns tempos aconteceu uma coisa curiosa, que é, vieram-me dar uma agenda, era uma agenda cheia de orações. Eu, por acaso, na altura não peguei naquilo, e é uma pessoa que é de uma seita dessas, não sei qual é que é a igreja concretamente que ela pertence, mas, epá, estas coisas de antes não eram. Ninguém ia estar a distribuir uma coisa destas no local de trabalho. Tudo bem que ali a pessoa faz aquilo e as pessoas, ele, coitado, é assim, toleravam-no, digamos. Mas eu na altura até pensei que foi perto do Natal do ano passado. Olha, uma agenda, que simpático. Pensei que era uma agenda, mas aquilo era só orações diárias para se lerem. Eu fiquei, mas e o que é engraçado é que às vezes eu se levasse uma coisa qualquer, imaginando, eu agora fazia o contraponto. É aqui que eu quero chegar. Eu não sei se ia ser bem recebido, como já foi dito, não se faz na associação prosetilismo, mas se eu levasse uma coisa qualquer contra a concordata e pusesse ali, eu não sei se ia ser bem recebido. Percebe onde é que eu quero chegar? Eu acho que hoje em dia está a haver uma certa necessidade de quem é laico, ateu, mas por extensão, está a haver uma certa necessidade das pessoas que querem realmente uma sociedade mais laica perceberem que ela está a começar a ficar ameaçada. No meu exemplo, o facto de eu ter visto, eu não senti, que é o que eu digo,
Eu não senti nada até chegar ao local de trabalho. E foi mais recentemente. Não sei se pelo facto, aqui é uma teoria minha, que o facto de durante muitos anos que vivemos a seguir ao 25 de Abril, nós tivemos havia a conotação do regime com a Igreja Católica, era um dos baluartes importantes de apoio ao regime que havia antes do 25 de Abril. Toda a gente sabe isso. Apesar de ter havido vozes dissidentes dentro da própria Igreja, não é? Não é? A maioria da estrutura estava nitidamente apoiante. Acho que a seguir ao 25 de Abril, quando eu estava no ensino primário, eu apanhei esse período, acho que houve uma grande, digamos assim, entre aspas, quer ver se encontro a palavra correta, houve uma certa, eu não queria dizer limpeza, porque limpeza não é muito correto, mas houve uma certa, retiraram os símbolos religiosos, pelo menos nas escolas onde eu andei. Um afastamento. Um afastamento, é isso mesmo. Isso. Houve um afastamento. Não tinha crucifixos, isso foi tudo tirado, que havia antes, não havia nada dessas coisas. E eu cresci tanto nesse ambiente, uma televisão pública que também, apesar de passar a missa, é uma coisa que eu sou contra, não Me é? Mas incomoda. acho que nenhuma organização do Estado deve estar a patrocinar uma igreja, mas infelizmente é o que é. Eu até percebo, por exemplo, que haja aqueles espaços de várias religiões que há para todas. Até percebo melhor isso. Agora, todos os dias, ao domingo de manhã, estar a dar a missa num canal público português, pá, pago com os impostos de todos. Eu não quero entrar muito nesta coisa dos impostos, que às vezes parece que é um bocado demagógico, mas é como é, são mesmo pagos. São os impostos de todos, inclusive das pessoas que não são daquela religião e têm outra. Exatamente, Também é pago com os impostos exatamente. dos judeus, dos muçulmanos, dos budistas, não é só dos nossos, é de Exato, todos. exato. Por que raio onde estar a dar espaço àquela igreja? Epá, eu sei que há a questão cultural, não vamos estar a ser. Há uma questão cultural, tudo bem. Mas se queremos um Estado laico, tem de ser diferente nisso. Não pode estar a privilegiar. Eu, por acaso, posso falar de uma experiência que eu tive, que foi o caso da minha irmã, que já é um pouco, que temos 6 anos de diferença, que apanhou uma professora que já a pôs a rezar. Que eu, na altura, lembro, se a professora pôs-te a rezar, sim, e tu o que é que disseste? Eu fiz para estar bem com os outros. E aquilo, na altura, irritou-me. Isso já foi há muito tempo. E eu notei que já havia uma diferença. Era aí que eu queria chegar. Eu não sei como é que estará isso, se agora, que eu não sei como eu não tenho ideia de como é que é agora. Mas eu notei que o período que eu tive a seguir da infância, da primária e no secundário, isso estava completamente afastado, não se falava nisso. Epá, não havia cá essas coisas. Até eu acho que ainda eu sinto-me um bocado privilegiado porque eu apanhei um período de mais laico no ensino. Não sei como é que estará isso agora. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Essa é uma questão à qual eu consigo responder, porque apesar de não ser mãe nem tencionar ser, recebo as queixas que nos chegam por e-mail. Uhum. 2 queixas recorrentes em relação a este tema são: eu sou ateu, os meus filhos não têm religião, e estão a ser discriminados na escola, porque como não fazem parte da turma de religião e moral, não têm acesso a todas as atividades lúdicas. Essa é uma queixa recorrente. Outra queixa também que recebemos recorrente e que tem sido repetida é: eu fui votar, a sala de voto era numa escola e puseram-nos a votar na sala de religião e moral, com propaganda religiosa, com cartazes feitos pelos alunos, preso às paredes. Portanto, não só crianças a serem discriminadas por não serem religiosas, como estes tentáculos da religião na política no momento do voto.
em que a pessoa vai Hum, votar, há um sem número uhum. de salas, e qual é a sala em que se vai votar? Na sala em que está a propaganda religiosa, seja ela católica ou não. Pois. Neste caso, por acaso, nem era. O último caso que nos Sim, sim, relataram sim. até era religião, como é que é? Religião, moral e evangélica, era uma coisa assim do género. Mas isto está a Uhum. acontecer, e aquilo que eu noto Hum, e que se está a exacerbar até na minha mente neste momento, é chegar a esta conclusão. Uma pessoa que seja mais velha que eu, 10 anos, viveu uma escola, uma experiência escolar muito mais laica, e eu tenho a certeza que uma pessoa 10 anos sim. mais nova, 20 anos mais nova do que eu, está a ter uma experiência muito menos laica do que a experiência que eu tive. E isso é muito Hum. preocupante. Isso também significa que isto se vai traduzir para o mercado de trabalho, Sim, porque não há maneira de destrinçarmos uma coisa da outra. Se acontece na escola, vai-se transmitir no local de trabalho. E, no entanto, as pessoas que não têm religião, sendo elas não religiosas, não praticantes, ou ateias, ou pois. agnósticas, são um quarto da população portuguesa. Sim. Mas os outros 75% Estatísticas do INE, sim. são extremamente barulhentos, apesar desses Uhum. 75% serem falaciosos. Quantos, podemos fazer até comparação entre nós. Nós estávamos a conversar até antes da gravação do episódio e eu comentei que venho de uma família católica praticante Sim. e que o meu pai vai à igreja, se não for todos os dias, é porque não calha. Mas, à exceção do meu pai, Uhum. eu não conheço muitas pessoas que sejam católicas praticantes. E o Paulo? Quantas pessoas verdadeiramente religiosas conhece? Pessoas praticantes, mesmo de praticantes, vamos lá ver, o que é praticante? Praticante no sentido de ir à missa todos os Ir à dias? missa? Todos os dias, Não. todos os domingos? Ir à missa todos os domingos, fazer a comunhão, o que significa fazer a confissão antes de ir à comunhão, portanto, as pessoas que seguem efetivamente a religião. Eu tenho familiares por parte da minha mulher que são bastante crentes. Não irão à missa todos os domingos, mas fazem a questão de batizar as crianças, fazem, portanto, tenho familiares que são bastante crentes. Praticantes, se considerar praticante aquela pessoa que vai à missa pelo menos uma vez por semana ao domingo, eu acho que só conheço uma pessoa. Uma colega que por acaso é crente. Uma única, que sei que vai, ou pelo menos já não falo com uma pessoa há muito tempo, mas sei que ia todos os domingos ia à missa. Uma. E é da minha geração, por acaso. Uma Uma, única. É sim. como eu também só Sim. conheço, como o meu pai, também só conheço um, que é o meu pai. E é isto que eu questiono. Pois, de resto, pessoas que sejam mesmo. Sim. Mas eu eu por acaso já tenho ido, pronto, por questões de amigos, casamentos que casam que são católicos e casam pelo católico, e muitas vezes as únicas cerimónias que eles vão de religião é exatamente o casamento, além dos batizados, é o casamento e quando é o funeral, porque de resto nunca mais entram em contacto com a igreja. É uma questão, mas isso é uma velha questão de saber realmente das pessoas que são crentes, porque há aquelas que realmente são católicas praticantes. Eu acho que são muito menos que aquilo que a igreja assume que tem como crentes, não é? São uma minoria. Eh, os que são, eu também acho, mas aqui vê-se, por exemplo, agora há pouco tempo, aqui na zona onde eu moro, tocaram-me à porta um domingo, não foi, não sei, penso que foi num domingo, não tenho a precisão do dia, mas eram aqui da igreja e andavam a fazer distribuição de folhetos de uma comunidade, de uma organização, e eu disse: podem deixar na caixa de correio, não é preciso subir. Mas o que eu achei curioso é que até a Igreja Católica já anda a fazer um bocado aquilo que os Jeovás faziam de antes. Portanto, isto só significa que estão com falta de adeptos, digamos assim. E eu noto isso, noto aqui. É uma questão de desespero. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas uma coisa, que é isso que me faz confusão, não, eu apanhei no trabalho mais proselitismo nesse aspecto, nas experiências que eu referi, porque no fundo estavam sempre, na última experiência que eu tive, em que fui de alguma maneira posto de lado, não é bem posto de lado, mas visto, olhado de lado, é mais o termo, por não ser crente. hum, eu notei que a pessoa que estava constantemente a querer que as pessoas fossem à missa e diziam, ai, têm de ir e não sei o que mais. E isso é que me deixou, e isso é que me deixou um bocado intrigado,
e se calhar vai na senda daquilo que estávamos a falar. A sociedade no pós-25 de Abril começou por ser muito mais laicizada por vários motivos. Especialmente, eu falo aqui na região da Grande Lisboa, sei que, e no sul de Portugal, foi. Sei que foi, nas grandes cidades também. Sei que no interior, quanto mais para norte, a igreja que sempre teve muita influência foi mais difícil aí de haver se calhar essa laicização, que ainda hoje deve ser difícil, eu sei que ainda hoje é difícil. Aliás, o nosso país divide-se norte-sul já que é, em termos de. É uma coisa que é histórico, gostava de saber até porque é que isso é assim, nunca consegui perceber porque é que é exatamente assim, quais são os motivos que levam que haja tanta religiosidade no norte e tão muito menos no sul, embora também exista, mas muito menos, não tem comparação. Ahm, Isto estávamos a falar, portanto, eu agora perdi-me da questão. Porque é que a sociedade era mais laica antigamente? Foi talvez que, se calhar, no período do pós-25 de Abril, como foi preciso pôr em causa o anterior regime, e como o anterior regime estava ligado muito à Igreja e vice-versa, mas a coisa, se calhar, tem vindo a ser diluída a pouco e pouco. E uma coisa que a gente aqui já referimos, que é a questão foi falado antes do que era ser ateu, do que é ser agnóstico, e que nós tínhamos dito que agnóstico é uma coisa que é mais aceite, não é? Uma pessoa se disser que é ateu é menos aceite, e eu já reparei que é raro o político que se assume como ateu. Há muitos políticos que já se assumiram como agnósticos, mas como ateus não temos assim muitos a assumir. E eu penso que tem a ver com isso também, para não ferir suscetibilidades. E acho que hoje em dia também há, por facto de haver, se calhar, muita influência económica da Igreja, porque tem, é, epá, tem vindo a ser cada vez mais influente e que tem vindo, se calhar, a fazer um proselitismo soft, que nós que queremos uma sociedade laica, temos de estar um bocado mais atentos, penso eu. Eu não sei como é que é a realidade do Sul. Sei que é menos religiosa do que a do Norte. Mas posso lhe falar da minha experiência. Eu nasci no Porto, cresci no Porto, estudei no Porto, fiz a Certo? minha vida no Porto. E agora, quase aos 40, decidi que não queria estar mais no Porto. E vim para uma pequena aldeia do Alto Minho, quase em Espanha, no extremo norte de Portugal. É difícil encontrar a Uhum, minha aldeia só por GPS. Eu vivo mesmo numa aldeia muito pequenina. Não há uma escola nesta aldeia, mas há 2 igrejas. E essas igrejas, ao uhum, domingo, sempre que há um funeral ou sempre que há festas religiosas, essas igrejas têm colunas de som gigantes e toda a gente tem que ouvir a uhum, missa. Toda a gente ouve a missa. Se alguém uhum, morrer, eu tenho que ouvir a missa do funeral dessa pessoa. Durante as festas, há missa todos os dias e eu tenho que ouvir a missa todos os dias. E falando em proselitismo e uhum, neste retomar de recrutar pessoas, eu por acaso lembrei-me agora de uma situação cómica que tive. Aqui eu não uhum. recebo um único folheto de um supermercado. No Porto eram aos montes, todos os dias recebia folhetos. Aqui não recebo um único folheto, porque eu estou tão isolada no meio da montanha que nem sequer folhetos chegam cá. No entanto, há umas semanas, diria para aí há uns 2 meses, vou à caixa de correio e tenho uma carta. Já ninguém escreve cartas. Tinha uma carta. E Uhum. a carta era muito mal Pois. escrita, mas tinha-me sido deixada Uhum. uma carta por um grupo de jovens que tinham ido às Jornadas Mundiais da Juventude Católica, tinham passado pela aldeia onde eu moro, e decidiram deixar cartas manuscritas a todos os habitantes, a louvar Deus e, enfim, com aquela conversa que a Ok. gente já sabe. Eu nunca tinha visto isto acontecer, mas isto Certo. acontece e eu creio que é cada vez mais premente e que vai continuar a crescer. Eu penso muito na Primeira República e no corte que houve Uhum. com a religião, que foi muito forte, se calhar forte demais para a época, e que se calhar foi por isso que depois o Estado Novo Foi, veio foi retomar. muito, foi muito, na minha opinião, foi muito à base da imposição Foi e muito radical. as coisas que são feitas muito à base da imposição normalmente falham. As coisas têm de ter um processo, quer dizer, é um bocado, se calhar, o que também hoje está a acontecer. Embora aqui
em Portugal, no pós-25 de Abril, a história tenha sido um pouco. Houve um corte, porque tinha de haver, não é? Caiu um regime, é normal. Mas a laicidade, de facto, nessa altura estava mais presente e veio mais naturalmente. Eram as próprias pessoas, dá uma sensação, que estavam tão fartas daquele regime, não é? Que essa laicidade tornou-se um pouco natural, porque também havia muita gente que não era crente, que não podia expressar isso. Em relação à Primeira República, a coisa se calhar foi um bocado diferente, porque foi uma coisa assim um bocado, se calhar, de elites. Exatamente. Pronto, e a história aí se calhar não correu, se calhar também tão bem, porque Mas é uma foi por questão causa disso, cíclica, ou seja, penso eu. nós tínhamos uma monarquia, isto vou Uhum. simplificar grosseiramente a situação, mas nós tínhamos Sim, uma sim, sim. monarquia eh, em que o rei só é rei, só pode ser aquele porque por imposição divina, o escolhido de Deus, por isso é que é rei. Exato. Há um corte radical com a Exatamente. Primeira República que diz não queremos reis, não há cá escolhidos de Deus, vamos acabar com isto tudo, e há uma espécie, eu vou-lhe chamar uma contra-reforma, no fundo, que é o Estado Novo. O Estado Novo cai, voltamos outra vez a fazer um Certo. esforço pela laicidade e estamos neste ciclo contínuo de história de retrocessos e avanços. E aquilo que eu noto na Igreja Católica em particular, também noutras religiões, mas na Igreja Católica isto é muito mais visível, é que a Igreja Católica, durante o momento em que devia estar do lado correto da história, está do lado errado da história. Depois do regime cair, volta atrás e diz: não, não, nós sempre fomos contra, nós sempre tivemos pessoas muito importantes no combate a esse regime. Isto é constante, foi o que fizeram em relação à Mas era ciência. uma, sim, mas era uma minoria, era uma minoria como todos sabemos, não é? Eu posso pegar em 3 ou 4 bandeiras de uma causa qualquer e dizer que nós também tínhamos, mas essas bandeiras, se não forem a maioria, não significam que a instituição era a favor ou contra. Quer dizer, é como estar a dizer, mal comparado, quer dizer, Portugal ajudou muito os judeus porque teve o médico, como é que ele se chama? O diplomata de Bordeaux, Passou não sei agora não me quantas recordo o nome. pessoas para cá e salvam não sei. Aristides Isso Fernandes. mesmo. O Aristides, pronto, era como se dizer que Portugal salvou muitos judeus, quando sabemos que, por acaso, salvou alguns, bastantes até, mas o regime não estava muito a Mas favor não foi disso. Portugal. Não foi Portugal, exato. Não foi Portugal. E as pessoas estavam dentro da igreja contra o Estado Novo, que era uma pequena minoria, não eram a igreja, eram alguns Uhum. dentro da igreja. Mas a igreja Sim, tem esta forma de se ir imiscuindo na sociedade, não se deixar ficar para trás, para continuar a ter relevância, vai dizer, por exemplo, como dizem com muita frequência, a ciência deve-se aos cristãos, porque foram os cristãos que fizeram avançar a ciência. Ora bem, naquela altura era cristão ou era cristão. Portanto, os exato. cientistas tinham que ser cristãos, não foi a Igreja que quis avançar a ciência. A ciência avançou apesar da Igreja e a Igreja tem esta tendência eh, de Eu tomar percebo posse. eu percebo onde é que se quer chegar, onde é que quer chegar, que é a questão da há muita gente que diz agora também que é verdade que, quer dizer, se ignorarmos a Inquisição, se ignorarmos uma série de coisas, se ignorarmos todas essas perseguições, se ignorarmos o caso do Galileu, se ignorarmos tudo isso, de facto, se calhar houve cientistas na Igreja que progrediram muito, não é? Se calhar os monges copistas copiaram obras que depois foram importantes, que foram-nos trazidas dos árabes, que por acaso preservaram a cultura tradicional. Quer dizer, mas sabemos perfeitamente que há alguém que fez um cálculo, já não sei quem, li há pouco tempo uma autora que estudou, eu tenho pena de não lembrar do nome de quem é, que disse que a Igreja atrasou em 200 anos o desenvolvimento da humanidade. Foi um cálculo que foi feito com base das perseguições, dos processos, e, e uma das coisas que nós sabemos é uma coisa que me fascina um bocado também por causa da parte da história, que é a quantidade de coisas que a Igreja guarda no Vaticano, que se fosse bem escrutinada, se fosse bem estudada, que saberíamos quanto progresso não terá sido posto atrasado
à conta de esses segredos terem ficado na mão da Igreja, não é? Sabemos isso perfeitamente. A Igreja não é uma força de progresso, nunca foi. Não, pelo contrário, pode ter havido, eventualmente, há pessoas dentro da Igreja que podem ter sido forças, podem ter sido progressistas de querer fazer, mas a gente sabe que não é a maioria, que a Igreja não é uma instituição que seja avançada, quer dizer, foi sempre no seguimento da história, não, foi sempre em reação, não foi em ação, foi sempre em reação. Mesmo aquela história que há do Vaticano II, o Concílio do Vaticano II, de tornar a Igreja moderna, isso ainda hoje não é, pelo que eu sei, nem foi totalmente aplicado, e há forças que continuam a dominar na Igreja que até querem que a Igreja tenha retrocedido. E por acaso, até já falámos do Senhor do Bento XVI, as pessoas é que não se lembram, mas o Senhor estava a querer retroceder a Igreja mais ainda do que ela já tem de retrocesso. Uh, Quer dizer, se não fosse esta história da pedofilia, provavelmente temos agora um Papa que é tido como progressista por muita gente. Eu não acho que é assim, e aqui é a minha posição, é tudo muito bonito, mas continua a ser um Papa. É aí que está o busilis da questão. E acho que já vimos que agora a Igreja está a ter muita influência ainda, e nós notamos, e podemos falar no que é que está a acontecer ainda hoje, que ouvimos a notícia da juíza conselheira que tinha uma posição sobre os direitos reprodutivos das mulheres, que é influenciada por quem? Pela Igreja. E estamos a ter outra vez este tipo de problemas que já, na minha ótica, já não deviam estar em consideração. Quer dizer, estamos a ter, ainda hoje vi notícias no jornal, que há pessoas que vão fazer abortos à Espanha, e por causa de quê? Por causa da influência que a Igreja tem no setor médico. E, efetivamente, a laicidade, quando acontecem estas questões, tem de estar em causa. E isto, estamos a falar de uma coisa que é visível, não é? Que tem consequências práticas para a vida das mulheres e, de consequência, para a vida de todos nós. Concordo inteiramente que estamos a assistir a um processo e um crescente, mas as coisas agora são feitas de uma maneira mais subtil. As coisas são feitas de uma maneira mais encapotada, digamos. E eu noto, e portanto, e voltando à questão que estávamos, que inicialmente me trouxe aqui, eu noto que no trabalho, se calhar hoje em dia, também temos de lutar para podermos afirmar-nos como ateus e não sermos perseguidos por isso. E quem é ateu? E se não corremos o risco, se não pusermos, e não quero estar aqui a fazer um discurso panfletário, mas se não nos organizarmos e não nos defendermos enquanto não crentes, pronto, quem é laico, quem é ateu mesmo, que se assume como ateu, não nos unirmos mais como associação, e temos de fazer, e eu acho que vai acabar por acontecer, porque exatamente por estas questões nós temos estado aqui a levantar, e isto vai se repercutir em quem realmente é ateu, vai começar a perceber que tem de alguma maneira, de se organizar e de perceber, não, eu não posso estar a ser perseguido por isto. E se essas coisas continuarem a acontecer, eu acredito que iremos ter no futuro mais associados e vamos levantar mais estas questões e pugnar por defender uma sociedade mais laica. Como pessoa, como ateu, que já sofreu discriminação e que está consciente destes problemas, e certamente já com uma carreira instituída, portanto já não é um jovem que está a começar a carreira, que Sim. conselhos pode deixar a um jovem ateu que está a começar uma carreira? O que é que lhes diria? O que é que lhes quer dizer? Falo agora para eles. O que eu posso dizer é que nunca deixem lutar pelo que são as vossas concepções da vida, que se organizem, que pensem que têm a lei do vosso lado, que ninguém pode ser discriminado por não ser crente, e que se são jovens e que estão a começar uma carreira, organizem-se. Os sindicatos, que muitas vezes estão postos de lado, também são importantes para isso, se forem de alguma maneira perseguidos. Não se esqueçam dos sindicatos. Não estão atacados os sindicatos hoje em dia, mas a verdade é que ainda são importantes nessas questões. E, nomeadamente, se calhar contactem a nossa associação, porque alguém também poderá dar apoio. E
de certeza que um dia, como eu vejo as coisas, se isto continua assim, vamos precisar de também ter apoio jurídico para questões destas. E que não se sintam sozinhos, porque o número de ateus e de agnósticos e de não crentes hoje é muito mais elevado. E basta ver os últimos censos que o demonstram. Porque eu sei que há certo, se calhar em certo, eu estou a falar aqui numa perspectiva mais de uma pessoa que viveu sempre aqui numa grande cidade, em Lisboa. Sei que noutros sítios as coisas não são tão fáceis. Se calhar há regiões em Portugal. Eu penso, por exemplo, sei que nos Açores é muito complicado. Já me disseram pessoas que tiveram nos Açores, que são açorianas, que por acaso eram ateus, que não é a mesma, não é muito fácil lá ter uma religiosidade muito exacerbada, dizer, eu não acredito. Já tive contactos com pessoas dos Açores que, pelo facto de eu ser ateu, não percebem o que é isso, sequer. Mas não acreditas como? É uma coisa que ainda há certas zonas do país que é um bocado complicado. As pessoas realmente são crentes ou nunca se questionaram? E não há espaço mental para pôr a crença em causa. Hum, Eu acho que esta é uma questão muito importante. A grande maioria das pessoas nunca questionou a sua fé. Como é que eles sabem que realmente acreditam? Sem dúvida. Mas isso é uma questão muito pertinente, porque hum, é aí que é importante, se calhar, uma escola laica que faça pensar, que faça haver mais espaços de discussão. E eu acho que até já falámos aqui, eu já ouvi num episódio de um podcast, não há muita esta discussão, mesmo no espaço público. Aqui na internet, com a história das redes sociais, existe essa discussão. Mas o problema é que essa discussão muitas vezes é com ruído. E muitas vezes há sites, há redes sociais que têm muita. E nota-se que há muito ateu pelas redes sociais, eu noto que há. Eu sei que há, porque eu vejo. Eu sigo muita coisa de grupos de ateus nas redes sociais do Brasil. E sei que ali é um país que é um pouco complicado. Aliás, as Américas são um pouco complicadas na questão do ateísmo. Aqui na Europa, mesmo assim, a gente que às vezes fala, mas aqui é muito mais fácil uma pessoa afirmar-se como ateu. Hum, uma das coisas que se calhar é importante e é uma coisa que está a ajudar muito é o facto de nas redes sociais haver muitos grupos. Alguns são um bocadinho, como é que eu ia são um bocado, eu não queria dizer a palavra extremistas, mas são um bocado panfletários. Também não é arrasar tudo, não é queimar bíblias, como eu já vi. Isso não é nada. Isso é ser igual àqueles que estão a dizer que estamos a combater. Agora, há coisas que a internet também pode ajudar um pouco a organizarmos e a ter consciência de que podemos questionar. Se calhar passa por aí, também podemos pôr as pessoas que nunca tinham contacto passar por aí. Mas também era bom que se conseguisse, eu já sei, era isso que há bocado queria referir, que sei que a Associação Ateísta tem tentado e que muitas vezes os média tradicionais não falam disto, não querem falar nisto, parece que não querem que se ponha em causa, parece que agora vou usar um chavão, a ordem social. Parece que às vezes têm medo que isto ponha em causa a ordem social. Não põe. Na sociedade, por lei somos um país laico. Não temos religião oficial. Que é uma coisa que se calhar devia ser a nível europeu. Devia haver religião. Há países que têm religiões oficiais. Nomeadamente, eu sei que, por exemplo, na União Europeia há pelo menos dois países. Eu sei que a Grécia tem a religião oficial. É um país com religião oficial. Não falo do Vaticano, isso não é um microestado, não interessa. Mas, ehm, e é importante que haja este espaço de discussão que existe na net, embora, lá está, como a net não tem filtro, às vezes as coisas descambam. Mas no meio tradicional, ou aqui neste caso, isto é um bom meio, como podcasts cada vez têm mais audiência, as pessoas gostam muitas vezes quando estou a trabalhar, que é o meu caso. Às vezes estou a fazer uma tarefa que é um pouco mais rotineira, pego num podcast e ouço. E acho que isto é uma boa maneira e é muito importante que exista um, que eu já feito agora aqui em Portugal, a falar sobre estas temáticas e a entrevistar e a dizer as várias experiências das pessoas serem como é que são ateias ou agnósticas e como é que chegaram lá e isto talvez ajude alguém a perceber que não está sozinho, porque
há muitas vezes muitos ateus por esse país que se sentem um pouco sozinhos, dependendo da região onde estão, do sítio onde estão, do meio onde estão. Paulo, uma última pergunta. Esta é a pergunta surpresa. Eu gosto de fazer assim uma pergunta surpresa aos Sim, nossos convidados, para concluir. Uma coisa que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. E neste caso, eu sei que o Paulo gosta muito de outras ciências além da sua e que gosta, é um entusiasta da astronomia, da genealogia e da história. E porque é um entusiasta sim, da astronomia, eu sei que é uma coisa que lhe apraz. Gostava de lhe perguntar o seguinte: se pudesse escolher uma missão sim, espacial que demonstrasse a importância da ciência aos religiosos, sim. qual seria e porquê? Uma missão espacial para demonstrar aos religiosos a importância da ciência. Isso é uma boa pergunta e não tem uma resposta fácil. Porque há muitos religiosos que acreditam que o Deus é o cosmos. Há muita gente assim. E a demonstrarem muitos uma missão espacial que teria importância e um pouco aqui mais na Terra, eu vou dividir isto em duas partes. Será sem dúvida uma missão às luas de Júpiter, nomeadamente à Europa, que conseguisse, e vai ser feita, mas vão ser feitas, está agora a Europa Clipper, etc., que demonstrasse, que apanhasse, que conseguisse demonstrar que existe vida, nem que fosse na forma bacteriana. Porque eu vejo isto como uma forma, tal como quando se percebeu que a Terra não era o centro do universo, que o Sol não é o centro do universo. O facto de, se existisse vida ou, na forma microbiana, que é é mais provável que exista, que se possa encontrar, ou mesmo até em Marte também há a hipótese de se encontrar vestígios que, enfim, que se encontrasse uma forma de vida microbiana que fosse fora da nossa Terra, já se podia pôr em causa o mito da criação, não é? Se calhar a vida surge por uma questão da natureza. Logo aí já ia abalar muitos alicerces religiosos, não é? Que são dos únicos que Deus criou a vida, já ia pôr isso em causa. Se calhar, mas isso, eu também acho que aqui entre nós depois também davam a volta a isso. Deus criou o cosmos todo e, portanto, também criava essa vida. Pronto, vão dar sempre volta, a religião, a fé vai dar sempre volta a isso. Agora, eu acho que punha em causa era muitos dos preceitos que já seriam postos em causa de que nós somos a única espécie, não é? E sem dúvida uma missão espacial que conseguisse mostrar que existe vida para além da nossa na Terra iria ser muito importante desse ponto de vista, para demonstrar a importância da ciência e para além de acabar com os, os preceitos, os preceitos não, os dogmas religiosos de que a vida foi criada por Deus e somos especiais. Enfim, isso é uma coisa, porque isto é uma coisa que é muito, para quem lê um bocado sobre ciência, não precisa de ser. Além da série que eu falei há pouco, também há outra série que foi muito importante, que foi a série do Cosmos do Carl Sagan. Essa já era um pouco mais velha e falou muito sobre os vários aspectos. É uma pena que hoje não há ninguém que tenha a abrangência e mesmo a série Cosmos que surgiu agora não tem a mesma abrangência nem a não é tão impactante como foi o Cosmos na altura para uma geração de muita gente que hoje está ligada à ciência e que viu aquela série, especialmente a minha geração. Os cinquentões e os quarentões viram muito essa série. Essa série foi muito importante para muita gente porque levantava questões não só da ciência, mas também da filosofia, da história, de como o conhecimento humano é importante no todo. Eu começo aqui a falar nisto, nunca mais paro em toda esta área. E é assim, e uma das coisas que eu noto hoje, e que se calhar também é pena não haver uma referência dessas, porque não há, nem vai ser possível haver, porque acho que hoje em dia temos um grande problema, é que o conhecimento, na altura, tínhamos só um canal de televisão, todos vínhamos mais ou menos o mesmo, nós tínhamos umas referências mais comuns. Hoje em dia está tudo tão pulverizado com as diferentes plataformas. Há pessoas, eu nem consigo, eu já não consigo acompanhar as séries que há aí. E há tanta coisa para ver que é muito. Hoje precisamos muito nos focar e hoje é muito difícil focar. E esse ruído que existe todo aí hoje em dia torna muito difícil haver uma referência. E se calhar também é um problema que nós temos e que também, em certos aspectos,
pode ser prejudicial, tem coisas boas, não é? O conhecimento hoje está muito mais acessível, mas está todo tão fragmentado que também não faz uma combinação estruturada. Podemos ter muito conhecimento, muita coisa e não os estruturar. E isso, hoje em dia, é pena, mas acontece. E acho que é um problema. Não sei se era bem isto, eu já Era me isto, perdi um é bocado. Já perfeito. comecei a entrar pelo espaço, pronto. A resposta é perfeita, nem estava à espera de uma resposta tão boa, porque de facto eu nunca tinha pensado nisso. Se descobrirmos uma vida, nem que seja um vestígio de uma vida que já existiu, nem precisa de ser uma vida agora, um micróbio agora, pode simplesmente ser um vestígio de algo que já existiu. Isso deita por terra o mito da Sim, ou um criação. vestígio, não é preciso ser uma vida que existe. É uma prova de que nós não somos especiais nem somos únicos, e essa é uma excelente resposta, que eu agradeço profundamente, porque acho que vai fazer pensar muita gente, e espero que sim, é esse o objetivo do Homo Sem Deus. E com isto me despeço. Paulo, obrigada, obrigada mesmo pela presença no Homo Sem Deus. Foi uma experiência incrível, foi uma das melhores uma das melhores experiências que tive aqui no Homo Sem Deus. Foi, uma conversa muito importante acerca do local de trabalho, mas também inspiradora para novas gerações de ateus. E eu espero poder contar consigo, novamente em breve para discutirmos outras questões. Obrigada, Paulo, e uma boa noite. Muito obrigado, eu gostei muito. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e, se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.